Aqui está o tema de matriarcado. Foi um tema escolhido por um capítulo nosso colega e nós gostaríamos mesmo de homenagear as mulheres hoje, as mulheres que mudam o mundo, as mulheres que dão vida, as mulheres que trazem vida à nossa vida. E para tal eu convidei a Mariana Barbosa, que é jornalista e tem tido uma carreira extraordinária na área de empreendedorismo e também na área do feminismo. Eu gostava muito que dessemos todas as boas-vindas à Mariana, que está aqui para falar connosco. Está a falar diretamente dos Açores e que tão gentilmente interrompeu as suas férias para dar esta talk. Portanto, Mariana, bem-vinda, passo-te a palavra. Obrigada, Rafaela. Olá, bom dia a todos. Obrigada por este convite das Creative Mornings para estar aqui hoje. Eu confesso que quando a Rafaela me convidou, eu achei ótima ideia, mas estou, como a Rafaela disse, de férias nos Açores, vim a um casamento de uma amiga que é amanhã, e então fiquei assim um bocadinho de pé atrás por perceber que ia ter pouco tempo para preparar a apresentação e que ia ter pouco tempo para pensar nisto à séria, porque é um tema que realmente me diz muito. Sendo jornalista, sendo contadora de histórias, eu neste momento, por acaso, deixei de trabalhar como jornalista há 2 meses, deixei o sítio onde eu trabalhava, o ECO, para entrar numa startup. Estou a ajudar a parte de comunicação e relações públicas, mas continuo a colaborar com o ECO semanalmente, com artigos de opinião, e acontece escrever muitas vezes sobre temas relacionados com mulheres e com o poder feminino e com a forma como as mulheres podem e devem expor-se para contar as suas histórias e para inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. Eu acho que isto no que toca às histórias das mulheres e ao poder das mulheres, acho que tem muito a ver com nós aparecermos e nós darmos o corpo ao manifesto e dizermos, ok, eu estou aqui, não é? Como o Cristiano Ronaldo diz quando marca golo, estou aqui. Eu acho que nós também devíamos fazer isso muito mais do que fazemos. Acho que não nos falta o poder, faltam-nos as ferramentas para mostrarmos esse poder ao mundo. E eu acho que é isso que depois movimentos como as Chicas Poderosas, ao qual eu pertenço, movimentos como as Creative Mornings também, que puxam muitas mulheres para a ribalta e puxam muitas mulheres para o palco, como diz a Brené Brown na arena, não é? Quando nós expomos as nossas vulnerabilidades e falamos um bocadinho daquilo que estamos a fazer e assumimos que o fazemos bem também, sem falsas modéstias. Acho que isso é importante e é sobretudo um trigger point para outras mulheres fazerem o mesmo. Eu sinto muito que de cada vez que eu me exponho, eu inspiro outras mulheres a fazerem o mesmo. E se calhar isso é um dos meus motores fundamentais para estar aqui hoje. Porque nós nunca sabemos, nós achamos que nós nunca somos trigger points para outros, mas somos muitas vezes. E como muitas pessoas que acham que não são trigger points para nós, foram, não é? Eu acho que se nós olharmos para trás e olharmos para o percurso de cada um de nós, vemos que há pessoas que nos marcaram e que não foram as pessoas mais importantes da nossa vida, ou que não são pessoas que são referência para outros, não é? Mas são pessoas que com pequenas palavras ou pequenos exemplos nos marcaram de alguma forma. Bem, eu vou compartilhar a minha tela, eu queria chegar aqui, ok. Bom, eu preparei uma pequena apresentação, não quero amassar-vos, quero que vocês me interrompam sempre que acharem que faz sentido. Então, eu penso um bocadinho no matriarcado como de cada vez que nasce uma mulher, e não o matriarcado no sentido de ser, de colocar as mulheres no poder de uma forma desigual. Eu sou, sobretudo, pela igualdade. Eu acredito muito que nós devemos lutar por um mundo mais, gostava de ver-vos, deixem-me só, por um mundo mais igualitário e um mundo em que as mulheres e os homens têm o mesmo acesso às oportunidades e não um mundo desigual onde é totalmente desequilibrado esse acesso. E pus-me a pensar, eu gosto muito de falar das constelações. O ano passado nas Chicas Poderosas, as Chicas Poderosas, para vos contar um bocadinho, são um movimento de empoderamento feminino com base em tecnologia e muito direcionado
para mulheres que trabalham em mídia. Na verdade, o que nós fazemos é, através de ferramentas e através de eventos, empoderar outras mulheres a serem líderes nas suas redações. E porquê é que nós acreditamos que isto pode ser um ponto de partida e um trigger point, como eu vos disse, para mudar o mundo? Porque os mídia têm um papel fundamental no desenvolvimento da democracia. E, portanto, se nós colocamos mulheres, se nós partimos de uma realidade em que as mulheres não têm voz nos mídia, nem como escritoras, nem como agentes de notícia, não é? Nem como notícia própria, nós perdemos metade da história. Nós acreditamos nisto, nas Chicas Poderosas, e é isso que nós tentamos, esse equilíbrio que nós tentamos colmatar, dando ferramentas às mulheres, inspiração, obviamente, e ferramentas mais práticas para poderem vingar e para poderem reclamar os seus direitos e fazer-se ouvir dentro das redações onde trabalham. E nós, através do facto de termos mais mulheres nas lideranças das redações, vamos ter certamente mais histórias contadas por mulheres, mais histórias sobre mulheres, mais histórias sobre grupos que sofrem de desigualdade, não é? E que não aparecem nas notícias com a mesma, eu diria, com a mesma dignidade que outros tipos de pessoas aparecem. E no ano passado, nas Chicas, nós fizemos um curso sobre liderança feminina, um curso online, tivemos mais de 3.000 inscritos, e sobretudo mulheres, claro, e sobretudo jornalistas, e eu arranco o curso, eu fiz o primeiro capítulo sobre o nome era Reconhecer-se, e eu falei nesta questão das constelações pessoais. Isto é uma coisa muito recente na minha vida, mas eu comecei a perceber, e nós, basta nos olhar para as pessoas que nos rodeiam para nós percebermos que tipo de pessoas com quem nós nos damos, não é? E são normalmente pessoas com matrizes semelhantes, são pessoas que são parecidas connosco, pessoas que nos inspiram ou que nos apoiam ou que nos servem de grilo falante, de chamamento de consciência, não é? E eu comecei, quando eu ouvi falar deste tipo de conceito, eu comecei de alguma forma a pensar naquilo que eram as minhas constelações pessoais, as pessoas que me rodeavam, e sobretudo as mulheres que me rodeavam, e como é que elas tinham mudado a forma como eu vejo o mundo, e como é que elas mudam todos os dias, e porque é que eu as consulto quando tenho dúvidas, e porque é que eu falo com elas, e porque é que eu insisto em tê-las na minha vida. Porque isto é um trabalho de vínculo que tem de ser win-win, não é? Então nós temos de alguma forma de nos fazer úteis também na vida dos outros, não é? E comecei a pensar que as minhas constelações eram muito isto, eram mulheres antepassadas, as minhas avós, as minhas tias-avós, as minhas bisavós que eu não conheci, mas de quem as minhas avós falavam, e de alguma forma essa ideia algo romântica daquilo que é o passado que nós não conhecemos, não é? Porque quando nós contamos as histórias do passado a alguém que não o viveu, nós estamos sempre a romantizar de alguma forma aquilo que foi, não é? E portanto, depois sei lá, fazendo terapia ou fazendo, sei lá, coisas mais profundas como regressões ou o que seja, não é? Nós podemos tentar descobrir aquilo que fomos e como é que isso tem impacto na nossa vida. Depois a mãe, e eu pus aqui mães porque eu acho que nós não temos, obviamente temos uma mãe biológica, uma mãe que nos cria, não é? Mesmo não sendo biológica, mas acho que temos muitas mães ao longo da vida, mentoras, não é? Pessoas que nos acompanham, que nos inspiram em alguma fase da nossa vida, que nos servem de apoio, de suporte, e é isso que eu acho que é que uma mãe deve ser, não é? Depois as irmãs, eu sou a mais velha de 5 irmãos, tenho 3 irmãs e um irmão. E as minhas irmãs são um suporte brutal na minha vida, tanto como as minhas primas. Já vos vou mostrar a família, o clã, que eu acho que vem de uma família matriarcal, e nós, tanto em número como em poder de influência, nós somos muito marcantes. A minha família é uma família muito marcante, no sentido de quando nós estamos todos juntos, e somos muitas mais mulheres do que homens. Mas para vos dizer, a relação de primos, nós somos 13 primos, e são 2 rapazes e 11 raparigas. E na geração, e agora na nova geração dos meus sobrinhos também já são 2 raparigas para um rapaz, mas isto acho que não vai equilibrar de forma nenhuma. Mas apesar disso, nós tentamos, e eu sou muito advocate de procurar essa igualdade, porque eu sinto que nas famílias matriarcais como a minha, nós de alguma forma impossibilitamos os homens de fazerem as coisas.
nós protegemos de alguma forma, achamos que somos, porque as mulheres são todas poderosas, não é? E então quando estão numa zona de conforto onde há muitas, muitas mulheres, nós temos um poder de influência gigante e portanto achamos que nós devemos ter todos os âmbitos controlados, não é? E então eu sou uma chata às vezes de dizer, não, mas eles também podem fazer, eles também podem vir, ou, sei lá, porque há aqui uma certa proteção de género, coitado, porque é que ele vai fazer? Portanto, eu venho de uma família que não é uma família muito feminista nesse sentido, mas que é uma família matriarcal de poder e influência. As amigas, claro, amigas ao longo da vida toda, não é? Nós quando começamos, quando vamos para a escola, começamos a ter as primeiras amigas, as filhas, para quem tem filhas, ídolos, não é? Pessoas que nos inspiram. Eu falava há pouco da Mariana Santos das Chicas, é uma mulher que me inspira muito, com quem eu gosto muito de estar, que eu gosto muito de ouvir, porque eu acho que se eu pudesse definir a Mariana, ela inspira-me tanto porque eu estou com ela e eu sinto que sou capaz de tudo. E nós devemos procurar estas pessoas que têm esta influência em nós, que com 2 ou 3 palavras dizem, tu podes, tipo, tu podes, eu tatuei, tu podes aqui no meu pulso, porque eu acredito, tu podes assim tu queiras, ou seja, eu acho que nós muitas vezes somos os últimos a acreditar que somos capazes, não é? E tem de vir uma pessoa de fora para nos dizer que nós somos mesmo, e para nos provar, e a Mariana teve esse poder de influência na minha vida em determinada altura, e continua a ter porque nos temos mantido a vida uma da outra. As mulheres que queremos ser, não temos de querer ser nenhuma mulher em particular, não é? Até porque nos faz falta termos estas inspirações, uma Michelle Obama na nossa vida, não é? Mesmo não a conhecendo, mas lendo o livro dela, ou uma Brené Brown, ou uma, sei lá, tantas mulheres que me inspiram. E nós mesmos, obviamente eu acho que nós temos de ser uma grande fonte de inspiração para nós, não é? Se nós não formos uma fonte de inspiração para nós, se nós não procurarmos em nós as respostas àquilo que queremos fazer ou que podemos fazer, acho que não vai ser ninguém a resgatar-nos daí, não é? Nós temos de ser capazes de olhar para nós e de ver quais é que são as nossas mais-valias e o que é que nós queremos fazer, o que é que nos move, o que é que tem significado para nós e como é que podemos mudar à nossa volta o mundo de forma a que fique mais de acordo com aquilo em que acreditamos, não é? Aqui está a minha família de mulheres, nós somos estas todas, da parte da minha mãe. Estão aqui as minhas irmãs, estão aqui sobrinhas, primas, enfim, muita gente. Está aqui uma prima minha que estava nos Estados Unidos nesta altura, então nós fizemos uma fotografia dela aparecer na fotografia em conjunto. Mas pronto, somos muitas. De todas as idades, a matriarca da família. Há uns anos no Natal eu ofereci umas t-shirts a toda a gente com uma coisa, um hashtag que nós criámos que se chama Je suis Mamed, porque a família é Mamed, e a Titezinha, a minha tia-avó, que tem 91 anos, e ontem me ligou toda cepidada aqui nos Açores, porque se lembrou que tinha uma amiga de infância que foi diretora de um hotel aqui nos Açores e queria que, ela tem 91 anos, queria que eu tentasse procurá-la e lhe ligasse, tentasse chegar a ela, quando eu nem sei se a senhora está viva, não é? Porque ela deve ter 80 e tal anos, não sei. E só sabe o nome dela, que se chama Teresa, como ela, Ana Teresa. Mas sei lá, eu sinto que estas mulheres que me rodeiam, eu sinto que isto tem um papel muito importante na minha vida. O facto de eu vir de um núcleo rijo que é tão feminino, não é? Que é tão matriarcal, que tem em conta que o poder da mulher é inexcedível, que nós somos capazes de tudo, que podemos cair, mas que nos levantamos com mais força, com mais vitalidade, e que temos sempre o apoio umas das outras na forma como tomamos decisões, ou seja, eu não sinto que estas mulheres me julguem, se calhar não concordam com aquilo que eu faço, mas eu sinto que elas me apoiam, independentemente daquilo que eu decido fazer. Porque confiam também, não é? Confiam pronto, que as coisas vão correr como acham que deve ser. Ora bem. Que matriarcado é que queremos? Era como eu estava a dizer, eu acredito num matriarcado que apela à igualdade. Eu não acredito numa sociedade, ou não acredito na sustentabilidade de uma sociedade onde assentamos os valores como a desigualdade na sua base. Acho que devemos procurar. Isto é uma mulher que eu admiro muito, a Rupi Kaur, é uma poetisa. Ela escreve brilhantemente
e fez uma carreira brilhantemente, uma carreira de poetisa, apesar de os professores universitários dela lhe terem dito que ela era maluca por querer escrever poesia. Eu gosto muito de poesia, é dos estilos de literatura que eu mais gosto. Tenho sempre livros de cabeceira com poemas, e às vezes abro, quando vou à noite para a cama, abro uma página ao calhas para ver o que é que me calha nesse dia. E não escrevo poesia, e gosto muito de escrever. Não escrevo poesia, mas gosto muito de lê-la. Se calhar um dia vou escrever um livro de poesia, não sei. Mas ela escreve muito sobre estes temas, sobre o matriarcado, sobre o poder do feminino, sobre a forma como as cicatrizes que nós temos, aquilo que nos acontece, tem impacto direto naquilo que nós somos hoje. E isso é poético, no sentido em que realmente eu sinto que é verdade. E a forma como, não é só a forma como as coisas nos acontecem, mas a forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece é fundamental para podermos procurar este mundo em que os núcleos familiares e os amigos e a sociedade se encaixam de forma perfeita naquilo que é um modelo societal mais igualitário, onde as pessoas têm acesso às mesmas oportunidades, não é? E nós, em Portugal, vivemos, eu não sei se há pessoas fora de Portugal, mas em Portugal nós vivemos uma situação de algum privilégio, não é? Eu sou uma mulher branca, privilegiada, obviamente, europeia, privilegiada, obviamente. Há outras realidades. Quando me pediram nas Chicas para eu dar este curso no ano passado, eu estive ao lado, as outras mentoras do curso eram mulheres jornalistas no México, mulheres jornalistas na Bolívia, mulheres jornalistas na Venezuela, e eu pensei, o que é que eu vou ensinar a estas pessoas? O que é que eu posso dizer aqui? Quem é que eu sou? Que desafios é que eu tenho? Que possam inspirar outras pessoas, porque realmente eu vivo numa situação de privilégio em relação a elas, não é? Elas, sei lá, as jornalistas mexicanas, muitas delas já foram perseguidas, já foram ameaçadas de morte, têm amigas que já foram assassinadas. Quer dizer, quem é que eu sou, não é? Como é que eu me posso pôr aqui num papel de total transparência e humildade para poder ensinar, para poder inspirar alguém quando eu estou a partir de uma situação de privilégio brutal em relação a elas? Mas depois eu penso que isto foi um processo difícil para mim, porque eu estava mesmo que não tinha nada para dizer, e depois pediram-me para fazer o primeiro módulo. A primeira pessoa que as pessoas veem quando vão fazer o curso era eu, uma europeia, branca, jornalista, de classe média, não é? Mas depois tu pensas que, pensei que de facto cada um de nós pode ser trigger point para outro. Cada um de nós pode inspirar outro de alguma forma. Qualquer coisa que eu diga hoje pode ser ouvida daqui a 2 anos e pode de alguma forma fazer com que alguém veja a coisa de outra forma, com que alguém olhe para o mundo de outra maneira. E foi isso que me motivou a levar aquilo avante e a ser mentora. Mas ainda hoje eu tenho esta Mariana que vem dizer, então, mas quem é que tu és para estar a falar quando elas estão a falar de outras coisas muito mais graves, muito mais desafiantes? Já, eu acho que toda a gente tem desafios, não é? Mesmo dentro do meu privilégio, dentro do meu círculo, dentro da minha bolha, eu também tenho desafios de superação, eu tenho desafios de inspiração, eu tenho alturas em que eu não acredito em mim, eu tenho alturas em que eu duvido muito daquilo que eu estou a fazer, e portanto eu acho que somos todos humanos, não é? E portanto também essa constatação de igualdade, de alguma forma, de igualdade e vulnerabilidade é importante e é valiosa. Temos aqui dois poemas bonitos sobre irmandade e sobre o poder das mulheres. Falar-vos de vulnerabilidade um bocadinho, eu acho que foi marcante quando eu li o Daring Greatly da Brené Brown, foi marcante para mim. Eu li-o há 2 anos, sim, isto parece que 2020 não aconteceu, não é? Foi no final de 2019, eu tive um ano muito louco de trabalho e fui fazer um retiro para a Argentina, fui 10 dias para a Patagónia fazer um retiro. Com uma amiga minha, professora de yoga argentina. Eu estive na Argentina um ano a estudar e fiz alguns amigos, fiz um curso de escrita criativa, num deles conheci esta miúda, a Dolores, que mudou de nome, tornou-se Atena e estudava, ela estava a fazer um doutoramento na área de igualdade de género na Argentina e depois tornou-se professora de yoga quando acabou o doutoramento, então foi fazer
um retiro para a Patagónia, para uma casa de família. E eu li este livro e foi muito marcante para mim, para já porque estava num sítio sem internet, sem telefone, sem luz. Nós tínhamos um gerador que nos dava luz à noite 2 horas, e tínhamos de aquecer água numa caldeira para tomar banho, então foi assim, uma experiência engraçada. De total conexão comigo e de falta de conexão com o mundo. E eu acho que estes momentos são muito, muito marcantes e muito importantes, porque eu acho que, obviamente, eu acredito que os outros são o nosso melhor espelho, mas nós temos de nos conhecer primeiro para depois nos refletirmos no outro, não é? Pelo menos na nossa melhor versão. E esta questão da vulnerabilidade é importante porque eu a sinto muito e a verbalizo algumas vezes. Primeiro no jornalismo e obviamente como contadora de histórias, eu trabalhei como jornalista desde 2007 até este ano, e o jornalismo ajudou-me a trabalhar questões como a timidez. Eu era muito tímida, corava imenso quando falava em público. Isto ajudou-me porque eu criei quase uma persona para abordar pessoas que eu não conheço, para pegar no microfone e dizer a um ministro para me responder a uma pergunta, para ir fazer entrevistas a pessoas que eu admiro muitíssimo, mas a quem tenho de perguntar aquilo que é importante saber, não é? E então, e para transformar conversas interessantes em conversas menos interessantes em conversas muito interessantes, porque uma das coisas que eu aprendi em jornalismo é que quem faz as boas entrevistas é o entrevistado e não o entrevistador. O jornalista é só um trigger point para as coisas boas que os entrevistados dizem. E esta certeza, e também a certeza de que a curiosidade é um dos pontos-chave da vida, como no jornalismo, fez-me entender que de facto todas as pessoas têm uma história boa para contar, às vezes faltam as perguntas certas, mas que uma boa história é feita pela pessoa que a viveu e não, portanto um jornalista é só um veículo, é um contador de histórias, é um amplificador se quiserem, é uma maneira de contar estas histórias, e daí o poder que contar estas histórias tem, não é? Porque a Rafaela bem sabe e adora contar histórias também. E eu acho que contar histórias e documentar aquilo que acontece muda o mundo. Eu acredito mesmo que muda. Depois, viajar e viver fora, sair da minha zona de conforto. Eu nasci em Rio Maior, uma cidade no Ribatejo, Ribatexas, como eu costumo dizer, e saí de Rio Maior aos 18 anos. Minha mãe era professora, meu pai tem uma empresa de vinhos, é produtor de vinho, e eu nasci lá e cresci lá com os meus irmãos, e depois fui para a universidade aos 18, para Lisboa, e depois fui fazer Erasmus, depois fui fazer mestrado fora, para Buenos Aires, depois ganhei uma bolsa e fui para Nova Iorque trabalhar, enfim, andei por aí. E eu acho que recordo sempre a sensação de chegar a um sítio do qual não conheço o cheiro, e chegar sem conhecer ninguém, ir para um sítio que eu tenho um contacto que é primo do tio, não sei de quem, que me deu para eu ficar 2 noites, e procurar casa num sítio onde eu não conheço ninguém. É uma sensação de recomeço tão profunda, de reinvenção tão mágica, que eu sinto mesmo que esta é a melhor forma de nos reinventarmos, é sairmos da nossa zona de conforto, é recomeçarmos. Porque tu sentes, quando tu chegas a um sítio onde tu não conheces ninguém, tu sentes que podes ser o que tu quiseres. Obviamente tu não podes eliminar o passado e tu vais com bagagem, portanto isto é quase uma utopia, não é? Mas eu sinto isto, sinto esta sensação de reinvenção e de recomeço. E depois estes trigger points, e quando eu falo em trigger points, trigger people, claro, pessoas que mudam a forma como nós vemos o mundo, como nós nos vemos, e que mudam o mundo, miúda a miúda, como costumamos dizer. Bom, eu sou esta miúda pequenita, em casa da minha avó. Eu sou isto tudo. Eu sou a Mariana, sou contadora de histórias, sou muito amiga dos meus amigos, sou muito atenta, faço imensas perguntas, gosto muito de ouvir, sou uma boa ouvinte. Sou muito criativa, gosto muito de explorar ideias novas, gosto muito de documentar coisas que aconteceram, gosto muito de ouvir as pessoas e de escrever as histórias delas, de amplificar,
dar-lhes essa oportunidade de contarem ao mundo as coisas extraordinárias que andam a fazer. Durante 11 anos escrevi histórias de fazedores, de empreendedores, e continuo com o meu podcast agora, a escrever histórias de outra forma, com voz. Mas são, não sei, foi uma coisa que me aconteceu, mas foi das melhores coisas que me aconteceram, porque eu acho que nós, através dos outros, vemos aquilo que queremos fazer e reconhecemos, e isso é importante. Enfim, 3 desafios, sobretudo, que eu acho que nós temos: o de autoconhecimento, que acho que é feito ao longo da vida toda, não é? O de empoderamento, fazer com que as nossas experiências e as nossas vivências possam inspirar e empoderar outras pessoas e outras mulheres, no caso, estamos a falar de matriarcado. E um legado, deixar de alguma forma histórias contadas, seja em fotografia, seja marcando os outros, deixar um legado que possa servir de base a quem vem a seguir, não é? Tenho pensado algo nisto, na forma como, acho que há um momento da nossa vida em que nós começamos a pensar no que é que deixamos, não é? No que é que já fizemos e no que é que deixamos. E pronto, eu acho que estou um bocadinho nessa fase de pensar e de teorizar aquilo que eu já fiz e aquilo que eu quero fazer a partir de agora. A coragem começa aparecendo e deixando que os outros nos vejam. E isto é da Brené Brown, uma diva, gosto muito dela. Enfim, coisas a 4 tempos. Esta é a minha mãe grávida de mim. Eu acho que eu comecei aqui, não é? Eu comecei aqui. Os outros nossos melhores espelhos. Exercitar as nossas relações exige-nos ter consciência de que as nossas ações impactam a vida dos outros. Tudo aquilo que nós fazemos tem impacto na vida dos outros. E, portanto, um exemplo meu para uma prima ou para a minha sobrinha que tem 3 anos pode marcá-la para sempre, não é? A maneira como eu falo, a maneira como eu como eu lhe corto as vasas, como eu não acredito que ela faça alguma coisa, ou como eu acredito que ela faça alguma coisa. Sei lá, a forma como como eu e a minha irmã nos damos, serve de exemplo a ela, de igualdade. E, portanto, eu acho que nós devemos estar atentos a tudo aquilo que nós fazemos, não numa questão de ansiedade, mas com uma lógica de propósito, não é? De podermos servir de exemplo. Espanto esta pessoa nos Açores em janeiro. Todos os dias são novas oportunidades de crescer e de alterar perspectivas da vida, daquilo que nós fazemos. Eu acho que todas as pessoas com quem nós nos cruzamos e todos os dias são dias de recomeço, não é? Então, acho que devemos aproveitar e servir e espantar-nos com as coisas e aproveitar aquilo que o meio que nos envolve. Esponja, a lógica de esponja é aquela que eu falava há pouco, da curiosidade do jornalismo. Devemos sempre procurar gente diferente, mas alinhada com os nossos valores e com os nossos objetivos, porque obviamente se as pessoas com quem nós nos damos não estão alinhadas com os nossos valores, nós mais tarde ou mais cedo vamos desvincular-nos delas, porque os valores são coisas muito fortes e muito profundas, não é? Devemos ter um propósito comum. Isto aqui são as chicas poderosas que estiveram a fazer o curso comigo. Eu estou aqui do lado esquerdo também cortada, aqui, mas são ilustrações de cada uma de nós, e são miúdas extraordinárias de imensos países da América Latina e de Espanha, e tem sido uma escola incrível pertencer a este movimento, porque de facto a diversidade é a coisa mais rica que nós temos e ajuda-nos a ver as coisas de outra forma. E depois o silêncio, foi no retiro de yoga aqui em São Miguel. Acho que tem sido muito importante e sobretudo na vida que levamos todos, não é? Eu tenho uma vida muito louca e quase todos temos também. Trabalhamos imenso, depois não sabemos, andamos sempre a correr, andamos sempre atrasados para coisas, andamos sempre em falta com outras pessoas, sentimos-nos ansiosos, sentimos-nos frustrados porque depois não podemos, sei lá, só para vos dar um exemplo, eu o ano passado punha os treinos na agenda para não marcar nada por cima dos meus treinos, porque eu não dedicava tempo a mim. Sei lá, isto é ridículo, não é? Uma pessoa tem uma vida e está sempre a fazer coisas para os outros. Mas pronto, acho que são importantes estes momentos de retorno à calma, de interiorização de defeitos. Eu lembro quando eu escrevi um livro em 2018, o Livro dos Fazedores, um livro sobre o ecossistema empreendedor português dos últimos 10 anos. E eu lembro quando eu escrevi o livro, no dia em que eu lancei o livro, alguém me perguntou: "Tenho o segundo?"
E fez-me lembrar aquela pergunta quando as pessoas arranjam namorado e toda a gente pergunta se te casas e depois, quando te casas, toda a gente pergunta quando é que vais ter o primeiro filho, não é? As pessoas estão sempre à espera do próximo passo e nunca, não se desfruta daquilo que se faz, não é? E, e eu acho que nós mulheres temos de ter este retorno à calma, de apreciar aquilo que, os nossos feitos, aquilo que nós fazemos, de perceber se nos faz sentido. E eu ia de carro para um lançamento de um livro, onde eu fazia lançamentos em todo o país e andava no meu carro, não sei o quê, a planear coisas em incubadoras e escolas e lembro-me de ir para o Porto a conduzir e pensar, não, tipo, vais aproveitar isto que é agora, porque depois já não volta e tu tens de perceber se isto te faz sentido, se isto que tu fizeste, o teu primeiro MVP, se o teu primeiro livro faz sentido. E, e pronto, absorver as conquistas, reconhecermos fortes, frágeis, inteiros. Oi, desculpem. Ai, então isto é da Casa de Papel, eu vi a série muito rapidamente, quando saiu a quarta temporada. Mas adorei a Nairobi, é a minha favorita. E ela diz esta expressão que depois está em montes de memes e montes de coisas, né? Começa uma matriarcado. Às vezes o rei é uma mulher, muitas vezes, eu acho que vocês, tenho a certeza que vocês conhecem muitos reis mulheres. E, e, e acho que devemos aproveitar o reinado, não é? Acho que devemos ser conscientes daquilo que podemos fazer, daquilo que podemos mudar e, e pensar que temos uma palavra a dizer, podemos. Conclusões. O matriarcado é empoderamento, o matriarcado é entreajuda e o matriarcado, eu acredito nele como uma estratégia de igualdade, como já vos disse. E acho que é isso. Acho que pensando num mundo onde o matriarcado e o patriarcado coabitam, só pode dar um bom resultado, não é? E portanto acho que podemos viver nesse mundo ainda no nosso tempo. E se não pudermos, se não chegarmos lá, que seja no tempo do próximo, não é? Seja no tempo das próximas. Obrigada. Fiquem os meus contactos. E perguntas, alguém, se quisessem fazer comentários, não vi as vossas. Sim, podcast, obrigada. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada, Mariana, muito obrigada por estas ideias que partilhaste connosco, pela tua história, pela tua verdade. Eu estou um bocadinho emocionada porque, olha, eu nunca te tinha ouvido falar, eu obviamente sabia que eras uma boa comunicadora, sabia que escrevias bem, não sabia que falavas tão bem, portanto estou mesmo muito, muito fluido o teu discurso, acho que foi mesmo muito inspirador. Estou também emocionada porque eu tenho uma família de homens, eu não tenho uma família de mulheres como tu, e portanto eu não tenho muitos exemplos de feminismo na minha família, de perto. Então, quem me inspira são as minhas amigas, são tive a sorte de me cruzar com algumas mulheres adultas, muito mais velhas do que eu, 20 anos a mais, 15, 20, 30, que serviram de facto como mentoras em algumas fases, mas a ver estas fases que tu partilhaste connosco, faz-me pensar que estou no caminho certo, o que é ótimo. Portanto, obrigada por isso. Nada. Não sei porquê. Eu tenho realmente muita sorte por ter vindo de uma família assim, porque de facto é muito marcante, não é? E tenho pena que nem todas as mulheres possam vir de famílias assim, porque de facto é um poder de genes, não é? E isso ajuda-nos. Obviamente tem também contras, tem outras coisas que não são tão boas. Eu imagino, há muitos homens que são muito feministas, não é? Que te puxam e sei lá, de alguma forma. Eu acho que é o que é, não é? E nós temos de saber, é isso que eu estou a dizer, nós temos de saber agir e reagir perante as coisas que nos acontecem. Eu acho que não é o que nos acontece, é a forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece. Isso é que é preponderante, não é? Exatamente. Portanto, meus caros, digam-me se querem partilhar, se querem fazer alguma pergunta à Mariana, se querem partilhar a vossa opinião, dar uma chega. Força! Tenho ideia que o Aires, o João, quer dizer alguma coisa.
Não? Temos perguntas? Temos agora ainda uns 5 a 10 minutinhos para o Q&A, quem quiser. Então, está tudo Algum, tímida. algum comentário? Como é que foram as vossas experiências? Qual é a vossa experiência de matriarcado? Temos uma audiência tímida hoje. Quem quiser pode escrever também. João, qual é a tua experiência de matriarcado? Ele não quer falar connosco, está a escrever. Está a escrever. Boa. Não falo muito português, mas entendo. Sou irlandesa e muito obrigada, Mariana. Somos quatro filhas em minha família. Somos também uma família matriarcada. Que bom. E gosto muito Sim. de ter uma família de irmãs e de mulheres. Deirdre, muito obrigada por partilhar. E obrigada por estar aqui, mesmo não. E tu falas português muito bem, portanto, muito obrigada por estares aqui no evento, sendo em português. Normalmente nós fazemos eventos em inglês, mas de vez em quando faz sentido, gosto sempre de deixar que o orador se exprima em português, é sempre um bocadinho diferente, mas muito obrigada, Deirdre, por estares aqui. Estava uma boa experiência. Foi bom, ok. Vives em Lisboa? Vives em Lisboa? Sim. Uhum. Viver com 4 irmãs, não faço ideia o que isso será, mas deve ser fazer 4 irmãs. Vocês são todas amigas e apoiam-se umas às outras, certo? Vocês são amigas e apoiam-se sempre nos desafios? Sim, exatamente. Bom. Mas, o Aires escreveu aqui, até recentemente vivia num mundo com mais mulheres do que homens, até ter dois sobrinhos. Portanto, o Aires também cresceu num meio feminista, não foi, Aires? A Ana Sousa pergunta, temos uma pergunta. Mariana, como sentes que é a presença feminina nos mídias em Portugal? Tem mudado nos últimos anos para melhor? Muito pouco, é muito triste. Não, acho que não tem mudado muito. Temos muito poucas, se vocês repararem nas direções dos jornais, são quase tudo homens, não é? Nós temos neste momento 2 diretoras de mídia, temos a Rosália Amorim, que é a diretora do DN, e temos a Mafalda Anjos, diretora da revista Visão. Temos a Catarina Carvalho, que tem a Mensagem de Lisboa agora, um jornal local, mas tudo o que é decisores passa muito por homens. Acho que temos ainda um enorme caminho a percorrer e por isso é que também nas Chicas estamos a trabalhar para isso cá em Portugal, para poder mudar um bocadinho o cenário. Acho que não tem mudado muito e acho que há muito pouco esforço, mesmo da parte destas direções femininas, para que isto mude muito, não é? Ou seja, eu acho que nós temos de ser, quando quando temos esse poder, nós temos de ser agentes de mudança, temos de querer mudar mais, não é? Porque nós não podemos ser as únicas. Porque é que nós queremos ser as únicas, não é? Nós não podemos ser as únicas a querer mudar e a achar que somos o único agente, não é? Nós temos muito mais força se formos um grupo e eu acho que ainda não há essa, ou por medo ou por falta de influência, porque às vezes nós temos mulheres nas direções que depois não têm o poder para mudar coisas, não é? Mas acho que ainda nos falta um grande caminho a percorrer, acho que ainda estamos um bocadinho atrasados em relação a isso, infelizmente. Mariana, tu dizias que deixaste o jornalismo há 2 meses, é definitivo, tu entregaste a carteira, é uma pausa, como achas que fica a tua missão de empoderamento das mulheres também nos mídias sem estar no jornalismo? Qual é o teu... Eu acho que isso uma coisa não implica a outra, ou seja, acho que posso continuar nas Chicas e a fazer o meu trabalho, por conhecer bem, por ter muitas amigas que continuam no jornalismo. Agora, se é para sempre, eu acho que não sei, nada é para sempre, não é? Até mudarmos, nada é para sempre.
E não sei, vamos ver. Eu estava um bocadinho cansada, eu mudei porque estava um bocadinho cansada e a sentir muita falta de feedback e eu sentia que não estava a crescer como eu queria. E a crescer não só a nível salarial ou a nível de progressão de carreira, até porque tive bastante sorte nesse aspecto. Eu acho que fui-me cruzando com pessoas que foram notando o meu valor e foram-me dando a oportunidade de poder crescer profissionalmente. Tive, obviamente, muito trabalho, não é? Mas uma coisa não exclui a outra. Trabalhei muito, obviamente, porque eu também não acredito que alguma coisa se faça sem trabalho, acho que tudo se faz com trabalho. Mas cruzei-me com as pessoas certas. Às vezes há pessoas que trabalham muito, muito, muito e que nunca se cruzam com uma pessoa certa que lhes dá uma oportunidade. E, portanto, acho que as duas coisas se cruzaram. Não sei se é para sempre. Eu preciso de uma pausa. Eu encaro isto como uma pausa, como acho que encaro tudo na minha vida como uma fase, como um processo, não é? E não sei se voltarei, não sei se voltarei noutro formato. Vamos ver. Eu continuo a contar histórias. Eu acho que o que está fora de questão é eu deixar de o fazer de alguma forma. Mas sim, suspendi a carteira, e porque não posso estar a trabalhar numa empresa com carteira profissional, obviamente, mas continuo com a colaboração com o ECO, um artigo de opinião semanal e uma newsletter semanal, e portanto vou continuando a contar as minhas histórias com outra abordagem, de outra forma, não é? Não como uma, se calhar, como uma conta, não como jornalista, mas eu acho que o mindset está sempre lá, eu nunca vou deixar de ser, não é? Exatamente. Ótimo. Olha, temos aqui também outra pergunta que é, já agora podemos saber qual é a startup em que estás a trabalhar? Sim, chama-se Coverflex, é uma startup tecnológica, uma fintech, que trabalha a área de benefícios flexíveis nas empresas. Nós vendemos um cartão onde tu podes acumular cartão de refeição, seguros, descontos e benefícios flexíveis, que são desde passos sociais ou cheque creche, esse tipo de coisas. E tens benefícios fiscais dando essa parte de salário a benefícios flexíveis. Obrigada. Temos ainda mais outra pergunta que é, como vês essa presença que a Ana falava a nível empresarial? Achas que as empresas deviam ter políticas mais concretas nesse sentido? Se sim, tens algum exemplo? Acho que sim, acho que deviam ter. Nós há uns anos demos um passo no sentido de que 33% das cotadas tivessem mulheres nos conselhos de administração, não é? Porque nem isso acontecia. Nós não tínhamos uma em cada três empresas, não tinha mulheres no conselho de administração, menos de uma em cada três. E demos um primeiro passo. Eu não acredito que essa lei que resolva o problema, mas acho que nós às vezes devemos forçar para normalizar, não é? Acho que devemos forçar um processo para que o processo aconteça mais rápido, porque de facto estes processos acontecem muito lentamente, estão muito enraizados na cultura dos países e na forma como a sociedade é construída, e se nós queremos acelerá-los, e eles estão muito lentos, se nós queremos acelerá-los para que as coisas melhorem, temos de esforçar. Mas eu acho que sim, acho que claramente nos mídia, por serem veículos de informação e de democracia, não é, no fundo, acho que devia haver departamentos dedicados a esta questão da igualdade. Já há muitos jornais internacionais que têm editores de género. Podemos falar de casos como o El País, como o New York Times, jornais internacionais de referência, e em Portugal ainda não há ninguém, nenhum jornal. Aliás, ontem estava a reparar, o Expresso na capa desta semana tem a bandeira do Pride no logo, e há muitas empresas, eu por acaso escrevi na semana passada sobre isso no ECO, há muitas empresas a porem nos logos, a adaptarem os logos com as cores da bandeira do Pride. Obviamente depois falta-nos o walk the talk, não é? Falta-nos nós realmente sermos igualitários na forma como tratamos os outros e sermos justos e não pronto, são processos que demoram muito tempo, mas acho que sim, acho que para responder rapidamente, acho que devia haver essa preocupação e essa formalização. Essas coisas não podem ser informais, acho que têm de ser muito mais concertadas e para correrem bem nestes casos em que as coisas são subterfúgios, são coisas muito escondidas, não é? Têm de ser comunicadas, têm de ser faladas publicamente para poderem ganhar força, não é? Para poderem ter impacto. Muito obrigada.
Obrigada, Mariana, excelente, estou super feliz com Obrigada eu. a tua contribuição. Este vídeo vai ficar disponível na nossa plataforma, nós vamos partilhar também nas redes sociais assim que estiver pronto, temos o nosso videógrafo que nos ajuda sempre a fazer uma montagem engraçada. Portanto, não temos mais perguntas. Dou de 1, 2, 3, calem-se para sempre. Obrigada, só para vos dizer que pronto, têm meus contactos, podem seguir nas redes sociais e contactar-me, contactar-me nas redes sociais, quer dizer, seguir também podem, mas contactar-me nas redes sociais, se precisarem de alguma coisa, enfim, algum comentário, uma dúvida, podem sempre falar comigo. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Sim, os contactos da Mariana ficaram, ela colocou... Mariana, conseguias partilhar outra vez os slides? Consigo, também posso pô-los aqui também. É? Sim, a Mariana vai partilhar então no chat. Nós também podemos partilhar depois nas redes sociais para vocês nos seguirem e acompanharem. Muito obrigada mais uma vez pela tua preciosa palestra ou talk ou contribuição, gostámos muito. Obrigada. Obrigada a todos os que vieram, há muita gente de férias, portanto isso já se notou no número de participantes, mas eu valorizo profundamente a vossa presença e obrigada. Mariana, continuação de ótimas férias, aproveita. Obrigada. Continua a inspirar-nos e a mudar o mundo, está bem? Muito obrigada. Vocês também, um beijinho. Obrigada. Um grande beijinho. Muito obrigada. Um bom dia para todos. Igualmente.